Irmãos, a ministração que o Senhor colocou no meu coração para ministrar com a igreja nesta noite é um tema que afeta muita gente, ou quase todo mundo, não sei. Em algum momento da nossa vida nós já fomos afetados por isso, e muitos conseguem superar, né? Muitos conseguem vencer, mas também muitos às vezes não conseguem e se tornam escravos e se tornam reféns dessa situação. E o Senhor colocou no meu coração essa ministração. Eu acredito que de alguma maneira esta palavra vai ajudar a vida de alguns irmãos aqui. Quando eu começo a fazer algum estudo, a preparar alguma coisa, de imediato eu penso de que maneira essa palavra ela pode alcançar e abençoar a vida dos irmãos. Porque o único sentido que tem uma ministração é trazer edificação para a igreja, abençoar a igreja, exortar, mas de modo geral é edificar o corpo, edificar a igreja. Então a minha oração é que a igreja seja alcançada pela palavra. Amém, irmãos? Então o Senhor colocou no meu coração uma palavra, e eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. No capítulo 4, nos versos 6 e 7. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Como superar medos, equívocos e limitações da alma. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu comecei a preparar. E o tempo todo no meu coração o Senhor falava: isso é para a igreja, isso é para abençoar a vida dos irmãos. Quando nós conversamos e falamos sobre esse tema, as pessoas ficam se perguntando, e algumas dizem até assim: eu não tenho problema com ansiedade. Outras dizem assim: eu sou um pouquinho. Outras pessoas falam: eu sou muito ansioso. E eu lendo esse texto, que eu vou agora ler com os irmãos, compartilhar, esse texto falou muito comigo. E eu gostaria que os irmãos estivessem bastante atentos com relação a esse texto, para a gente dar continuidade aqui ao que o Senhor colocou no meu coração. E diz assim em Filipenses 4, 6 e 7: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas petições declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu fui no dicionário dar uma olhada, o que o dicionário fala acerca de ansiedade. O dicionário diz que define a ansiedade como um mal-estar físico e um mal-estar psíquico, uma aflição, uma agonia, não é verdade? Ansiedade é um mal-estar físico e um mal-estar psíquico, uma aflição, uma agonia. Ou seja, é o desejo que nós temos que as coisas sejam resolvidas de imediato, ou que as coisas se resolvam logo, antes da hora. Nós ficamos tão aflitos, tão desesperados, que no nosso coração o desejo é que aquela situação se resolva logo. E muitas vezes aquilo
ela vai nos corroendo por dentro, porque nós muitas vezes não conseguimos dominar essa sensação, esse sentimento, que vai gerando algo de muito ruim dentro de nós. E, irmãos, o que nos leva a sermos ansiosos é porque hoje nós vivemos em um mundo doente. O fato é que o mundo nunca teve tanto problemas com ansiedade como nós estamos vendo nos dias de hoje. A gente percebe que com o avanço da tecnologia, as informações elas chegam de uma forma muito rápida. As informações elas bombardeiam a nossa vida de forma muito rápida. Hoje tudo tem que ser feito de uma forma muito veloz. Hoje há uma competição muito grande. As pessoas tentam passar uma por cima das outras com o objetivo de alcançar as suas metas. Há uma loucura, um desespero, e as pessoas ficam se agarrando, degladiando com o objetivo de serem melhores, de superar o outro. E a gente observa através dos meios de comunicação, você com o smartphone na mão, às vezes você recebe tanta informação, às vezes você vai abrir, vai ter acesso a uma rede social, você abre o Facebook, e de repente você abre e você vê uma imagem de um jovem matando o outro. E quando você olha, você vê aquilo te causa um mal. Quando você abre e você vê uma pessoa agredindo uma criança, aquilo te faz mal. Nós somos bombardeados por tantas informações que acabam gerando em nós um sentimento ruim. E o interessante é que há algum tempo atrás, um tempo não muito distante, as coisas eram muito mais simples. Para irmos a uma escola, a gente saía muitas vezes a pé para a escola. Nós não tínhamos um celular para poder pagar nossa conta, online. Então, às vezes a gente tinha que sair a pé para ir a uma agência para poder efetuar as contas. Hoje, tudo é feito de uma forma muito rápida. Você paga as suas contas com muita velocidade. Você resolve os seus problemas com uma velocidade muito grande. Um problema aconteceu lá no Japão. No mesmo minuto, alguns minutos depois, você está recebendo aquelas informações e aquilo cai sobre você de uma forma bombástica. E essa loucura, essa gama de informações acabam nos sobrecarregando e gerando em nós algo diferente. Antigamente não, nós levávamos uma vida muito mais pacata, tinha muito menos informações, e a impressão é que nós temos que, mesmo não tendo todas as facilidades que hoje nós temos, nós conseguíamos viver mais e melhor, e a gente tinha tempo para mais coisas, não é verdade? Parece brincadeira, ou certo, hoje nós poderíamos ter tempo de sobra, porque nós resolvemos tudo dentro de casa praticamente. Mas é o oposto. A impressão que temos é que nós não temos mais tempo para nada. O dia termina e você não conseguir resolver nada. E aquilo gera, de certa forma, um mal-estar. Irmãos, eu pude perceber que as pessoas, elas estão muito preocupadas com o futuro. A ansiedade, ela tem uma causa que está muito relacionada com o amanhã. O que vai acontecer no dia seguinte? As pessoas, antes do problema acontecer, antes da situação ocorrer, você já está preocupado, e você já está remoendo dentro de você, preocupado com o que vai acontecer no outro dia. E aquela sensação, ela tira de você o sono. Muitas vezes você deita, e no exato momento quando você deita na sua cama, o pensamento vem
e você começa a se preocupar com o que você tem que resolver no outro dia. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 6,34: basta cada dia o seu mal. A ansiedade, irmãos, é o mal do século. E a ansiedade, ela pode te corroer. Ela pode corroer uma pessoa, a ansiedade, por dentro. Quando você não consegue controlar esse sentimento dentro de você, aquilo te consome. Gera em você gastrite, úlcera, enjoo, mal-estar. Porque você não consegue se livrar daquela preocupação, você não consegue se livrar daquela situação que está em você. Irmãos, a Bíblia diz assim, que nós não podemos acrescentar. A Bíblia fala assim, em Mateus 6,27, quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora a mais da nossa vida? Irmãos, nós não podemos acrescentar nada além do que está determinado por Deus. Nada. Por maior que seja o nosso empenho, a nossa preocupação, nós não podemos acrescentar 1 hora sequer na nossa vida. E muitas vezes nós tentamos resolver as coisas da nossa maneira, nosso modo, nós tentamos resolver as coisas no braço, muitas vezes. As pessoas afetadas por este mal, muitas vezes até tentam disfarçar que tudo está bem, não é verdade? Às vezes você conversa, você percebe que a pessoa está com um semblante diferente, que ela está abatida, muitas vezes preocupada, e você pergunta à pessoa, e a pessoa tenta disfarçar, e ela diz, não, está tudo bem. Mas são pessoas que muitas vezes no fundo se sentem péssimas, se sentem destruídas por dentro. E por mais que você tente passar para as pessoas que está tudo bem, é algo que se torna muito evidente, porque as pessoas percebem em você que há essa disfunção física, psíquica, muitas vezes nos deixa meio atordoados. Quando eu estava preparando este estudo, eu falei, Senhor, o que faz gerar esse sentimento de ansiedade? Existem tantas coisas que podem te conduzir a este mal-estar, a essa situação, mas eu assinalei, eu pontuei uma situação, duas. E a primeira que eu assinalei é que ela pode surgir em você através do medo. Uma vez eu ouvi uma historinha de uma pessoa que disse que uma pessoa foi levada ao inferno. Ela foi ao inferno e chegando lá, ela entrou em uma das salas do inferno e aquele demônio, aquela pessoa que estava ali no inferno, mostrou dentro daquela sala uma série de ferramentas dentro daquela sala. E a pessoa perguntou assim, o que são essas coisas? E aí aquele demônio falou bem assim, isso aqui são ferramentas que nós utilizamos contra o ser humano. Aí ele olhou e viu que uma ferramenta estava muito usada, muito gasta, e ele falou, o que é isso? Ele falou, essa ferramenta é o medo. O que mais nós usamos, o que mais nós utilizamos contra o homem na terra, é causar nele o medo. Eu ouvi essa história há muito tempo, e guardei, me recordei dela.
Por mais que nós estejamos aflitos, ansiosos, nós não teremos condições de mudar a situação. O medo normalmente, ele vem sobre nós e nos faz sentir medo de encarar as coisas. Muitas vezes você está com um problema, você está com algo para ser resolvido, e aí você sabe que no dia seguinte você tem que ir lá e você tem que resolver, mas você fica dentro de você se desesperando, porque você sente medo de enfrentar aquela situação, você sente medo de enfrentar a pessoa, e aquilo te sufoca e você entra em desespero porque você não sabe como fazer, mas ao mesmo tempo você não consegue se libertar, você não consegue se livrar, porque dentro de você há algo que fica sendo remoído dentro de você, aquela sensação de desespero, de medo. Faça o que tiver que fazer hoje e esqueça o amanhã, meu irmão. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. E a Bíblia nos ensina que nós temos que nos preocupar com hoje e esquecer o amanhã. O fato de você esquecer o amanhã não quer dizer que você precisa ser uma pessoa irresponsável, cumpridor das suas obrigações. Porque quando nós falamos esqueço o amanhã, fala assim, e a conta que eu tenho que pagar? E os meus compromissos eu vou deixar de lado? Não. Você não precisa esquecer que você tem que pagar a sua conta. Você não precisa esquecer que você tem compromissos a serem firmados no dia seguinte. Mas a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você tem que viver o presente e preparar o futuro. O que isso quer dizer? Se você mantém a sua vida em ordem, o seu futuro vai estar tranquilo. Então as suas contas serão pagas. Quando você vive o presente e esquece o futuro, quer dizer que você não deve se preocupar com o amanhã, no sentido de que você não vai conseguir resolver aquele problema no dia seguinte. Viva o amanhã quando você ir acordar, mas não viva o amanhã no dia anterior a ele. Muitas vezes você tem um filho e você cria aquele filho desde a sua infância, dando a ele toda a orientação, toda a instrução, todo o ensinamento. E aí ele cresce e depois de algum tempo aquele filho, ele decide fazer o oposto de tudo aquilo que você ensinou, de tudo aquilo que você instruiu. E aí ele entende que aquilo que foi passado para ele não tem importância, não tem valor, não significa nada, e ele mete os pés pelas mãos. E aí você entra em desespero, você entra em pânico, porque você teme que algo de ruim aconteça com ele. É o medo de que as coisas fujam do nosso controle. O medo de que as coisas não aconteçam da maneira como eu idealizei, como eu planejei. Então o medo, ele entra nesse processo de ansiedade como algo danoso, como algo destrutivo, porque te induz, te leva a ser prisioneiro de você mesmo. Existem pessoas que são tão afetadas pelo medo que elas não conseguem sair de dentro de casa. Muitas vezes elas não conseguem sair do quarto porque elas têm medo. E o diabo vai aprisionando as pessoas a tal ponto que elas são capazes de, por medo de enfrentar aquela situação, de tirarem a própria vida.
Um medo. Um segundo ponto que eu coloquei para os irmãos, a não aceitação. A não aceitação é uma outra armadilha suja do diabo. Achar que você não pode, achar que você não consegue, achar tudo que você faz é errado. Muitas vezes você se acha a pior das criaturas. Às vezes você se olha no espelho e você se acha gordo demais. E aí você fica se comparando com o magro. E o magro se olha no espelho, se acha magro demais e fica querendo ser mais gordo. Irmãos, é importante que você saiba que você tem o seu valor. Amém. Nós temos o nosso valor. Amém. Sabe por quê? Porque nós temos características que são peculiares, que são nossas. Eu deixei minha barba crescer, está meio branca aqui. Eu vou entrar em crise porque meu cabelo não é branco, mas a minha barba está branca. Eu não entendi nada. Agora eu vou entrar em crise porque a minha barba está branca. Eu fico preocupado muitas vezes com o Júlio, porque o cafanhaque dele é muito branco. Mas é verdade, irmãos. Nós temos problemas, porque às vezes você é lindo, às vezes você é linda, mas você se acha um lixo, você se acha um trapo, e você não se aceita como é. E o fato de você não se aceitar te leva a se tornar uma pessoa doente. O Júlio pediu para eu assistir um filme, Mãos Habilidosas, Júlio? Mãos Talentosas. Hã? Isso mesmo. Esse filme relata a história de um menino negro e pobre. Esse menino, ele estudava em uma escola e ele era o pior aluno da sala. As notas dele eram notas horríveis. E ele era aquele único menininho negro numa sala de brancos. E ele entrava em crise, ele tinha vergonha de anunciar a nota, né? Porque quando uma amiguinha abria a prova e falava a nota dele, era sempre baixa. A autoestima daquele menino era baixíssima, porque ele se achava o pior. Pobre, negro e com as piores notas da sala de aula. Um dia a mãe dele fala bem assim: meu filho, o que está escrito ali? Pega aquilo ali, quantos por cento que tem ali? Não. E o menino não conseguia enxergar direito, não via quantos tinha. Aí a mãe desconfiou que o menino estava com um problema de vista. Aí a mãe orienta o menino, ou melhor, a mãe pega e leva o menino a um oftalmologista. Chegando lá, o médico detecta que o menino tinha um grau alto, e aí o menino passa a usar um óculos. Depois que aquele menino começou a usar aquele óculos, a vida daquele menino mudou. Aí ele começou a entender o sentido das coisas, ele começou a enxergar as letras. É igual aqui, eu tenho muita dificuldade em enxergar as letras aqui. É interessante que o meu óculos aqui, hoje nós na EBD nós falamos sobre miopia. O meu problema é miopia, né? Então esse óculos aqui me ajuda a enxergar longe, mas perto aqui basta tudo. Então, irmãos, aquele menino, depois que ele usou o óculos, aquele menino passou
a tirar as melhores notas da sala. E aquele menino se tornou um grande neurocirurgião, reconhecido como o maior neurocirurgião do mundo, pelo que eu vi ali no filme. O problema daquele menino não era a falta de capacidade, mas a vida que ele levava, o sentimento que ele tinha diante daquela situação, fazia com que ele se sentisse o pior, como se ele se sentisse diferente, como se ele se sentisse inferior. Mas quando ele colocou o óculos, que ele percebeu que o problema dele não era a falta de capacidade, mas era uma deficiência física que ele corrigindo, aí ele entendeu que ele poderia ser muito além do que ele imaginava, e ele foi. Muitas vezes nós somos prisioneiros de nós mesmos porque nós não acreditamos em nós. E aí você vive afundado debaixo dos seus sentimentos. A Bíblia diz assim, em Filipenses: por coisa alguma não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando nós somos advertidos pela palavra, nós somos alertados a não ficarmos ansiosos com nada. Isso não significa que nós sejamos irresponsáveis. Às vezes, meus irmãos, nós somos escravizados por coisas que são tão pequenas e fáceis de serem resolvidas, mas que se tornam grandes, que se tornam indestrutíveis, porque nós causamos em nós um problema, nós transformamos aquele problema num problema tão grande que ele se torna difícil de ser resolvido. E a palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então nós precisamos entender que o desejo antecipado das coisas vão te fazer adoecer. Quando você se preocupa com o que você precisa fazer, a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia está dizendo: não precisa se preocupar. Você entende? Não se preocupe. Não é Ricardo que está falando para você: não ande ansioso por coisa alguma. Mas a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é para você não se preocupar com nada. Como eu disse: agora eu não vou pagar minhas contas. Não significa isso. Eu estou dizendo que você não precisa entrar em crise, porque Deus, Ele tem a resposta para o seu problema. Deus, Ele tem a solução para o seu problema. E você não pode mudar essa situação, porque não há em você capacidade de mudar a situação. Quem muda é Deus. Quem resolve o seu problema é Deus, não é você. E os irmãos vão entender mais adiante por que eu estou falando isso. O respaldo que eu tenho para dizer a você isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E mais adiante ele fala que as suas petições sejam declaradas a Deus. Ele quer dizer o seguinte: olha, quando você estiver com um problema, quando você estiver atravessando uma crise, as suas petições, elas precisam ser declaradas a mim, diz o Senhor. Me procure, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas não, nós somos o oposto. Nós esquecemos que existe um Deus que pode resolver os nossos problemas. E muitas vezes você até chega para o seu irmão e fala bem assim: clama a Deus, busca o Senhor. Mas quando você está vivendo um problema, você esquece de Deus, você esquece que o
o Senhor pode fazer por você. E aí você anula tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que você leu, e aí você tenta se esforçar, você tenta lutar com as suas forças para resolver o problema. E quando você chega à conclusão de que você não teve força suficiente para vencer aquela situação, aí você se ajoelha e chora e fala: Senhor, tenha misericórdia, porque eu já fiz de tudo, eu já recorri a tudo e a todos. Mas o Senhor não fala isso para nós, irmão. O Senhor não me ensina assim, o Senhor não te ensina assim. O Senhor fala a mim assim. O Senhor diz assim: que as suas petições, que os seus pedidos, que o seu choro sejam declarados a Deus. É muito fácil falarmos para as pessoas confiarem em Deus, mas quando nós estamos vivendo um problema, parece que dá um apagão, parece que nós nos esquecemos de tudo. Mas o Senhor está nos dando o caminho, Ele está nos instruindo o caminho que nós devemos seguir. Mas como que é isso? Como que eu tenho que declarar a Deus? Como eu declaro isso a Deus? Como eu faço para declarar a Deus? E a Bíblia fala bem assim: olha, você deve pedir por meio de orações e súplicas com ações de graça. Como pedir? Como fazer isso? Por meio de orações, por meio de súplicas, com ações de graça. E o que isso quer dizer para nós, irmãos? A única forma de entregar a sua aflição é por meio da oração e da confiança que você terá em saber que somente o Senhor pode fazer da forma correta por você. E mais, Ele te pede para recorrer a Ele, porque Ele sabe que não existe possibilidade de você sozinho resolver os seus problemas. O Senhor te manda suplicar, Ele te manda chorar, mas Ele te manda agradecer junto. Suplica, chora e agradece. Suplica, chora e agradece. Eu vou suplicar, eu vou pedir, mas eu já agradeço o Senhor. Orações e súplicas com ações de graça. Ora, chora agradecendo. Ora e chora e agradece. Ora, chora e agradece. Você entendeu? Que quando o Senhor fala assim: ora, suplica e agradece, Ele está dizendo: eu já tenho a resposta, eu já tenho a solução, então me agradece, porque eu resolvo por você, eu resolvo o seu problema. Você está em crise, você está sofrendo, eu sou a resposta para o seu problema. Eu respondo, eu resolvo, porque eu sou o Senhor. Eu posso, você não pode, mas eu posso. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e o vosso coração. Irmãos, esse texto, ele soa para mim como algo tão claro, algo tão palpável assim. Talvez você não entenda o que o Senhor está tentando falar para você nesta noite, você saia daqui com o mesmo problema que você entrou. E o Senhor está te dizendo: olha, abra a sua cabeça, filho, entenda o que eu quero dizer para você. Aqui a palavra diz que a paz de Deus ultrapassa todo o entendimento humano. Nossa preocupação primeiro vem na mente e afeta o coração, causando mal. Não é verdade? Muitas vezes você está com um problema e aí o problema vem aqui, você começa a pensar. O problema vem e fica martelando na sua cabeça.
aí daqui vem para cá, aí saiu da mente, vem para o coração e começa a te gerar uma sensação ruim, porque você não para de pensar e o seu coração começa a acelerar e começa a ficar apertado, e aquilo ali vai para o estômago e começa a gerar uma gastrite em você, porque você não consegue se livrar, você não consegue se desvencilhar daquilo. Mas o Senhor diz assim: por quê? Mas a paz do Senhor, ela excede, ela ultrapassa o entendimento humano. Então ele diz o seguinte: busque primeiro a minha paz, busque a minha paz, porque no exato momento quando você me buscar, eu vou enviar para você a minha paz, e a minha paz, que excede o seu entendimento, ela vai bloquear, ela vai impedir que você encha a sua cabeça e encha o seu coração com aquilo que não é meu. Busque a minha paz. Quando ele diz ora-me, busca-me, o Senhor está te mandando, ele está te mandando a confiar nele e já agradecendo, e aí ele envia a paz dele, e aí a paz ela vai na frente, porque quando você coloca os seus pensamentos, quando você coloca o seu coração na frente, você impede Deus de agir. Mas quando a paz ela entra e ela vai na frente, ela vai bloqueando, ela vai impedindo que o diabo cause em você um dano, e aí você está com um escudo na sua frente e você caminha, porque é a paz que excede o seu entendimento. Quando o Senhor te manda buscar a paz, é porque Ele sabe que a paz irá e bloqueará todo mal. Quando nós buscamos a direção de Deus, nós deixamos para trás o medo, nós deixamos para trás a angústia, nós deixamos o desespero, porque nós vamos pedir a Deus o entendimento das coisas, nós vamos deixar a paz de Deus invadir a nossa mente, nós vamos deixar a paz de Deus invadir o nosso coração, aí o nosso entendimento das coisas, irmão, ele vai deixar de ser limitado. A nossa razão, o nosso desespero, e a paz de Deus ela vai entrar e ela vai nos invadir, ela vai impedir que todo esse dano que você está sentindo hoje continue. Estou traduzindo para os irmãos a receita que foi escrita em Filipenses 4, 6 e 7. Muitas vezes nós nos esquecemos, ou nós ignoramos, ou então a gente passa despercebido e não consegue filtrar aquilo que Deus está tentando nos dizer. Irmãos, na Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 16 adiante, relata a história de um homem, de um dos maiores profetas de Israel. Esse homem era conhecido como Elias. Acho que a maioria dos irmãos conhece, já leram alguma coisa sobre Elias. Ele foi um dos grandes profetas de Israel. Elias, ele viveu em uma época em que Israel, ele estava vindo numa sequência de reis que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, que governaram seguindo a direção oposta, e aquela sequência de governos que estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, aquilo foi afetando o coração de Deus, porque o povo se desviou do caminho, o povo começou a seguir outros preceitos, e aí surge um rei chamado Acabe, e a Bíblia diz que Acabe governou durante 22 anos ali em Samaria. E Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel havia sido criada em um lar em que era feita adoração a deuses pagãos. E quando Acabe se casou com Jezabel, toda aquela idolatria a deuses pagãos entraram ali para a casa de Acabe, e Acabe construiu ídolos a Baal, e aquilo enfureceu o Senhor, aquilo enfureceu o coração de Deus.
E Deus decidiu enviar, por intermédio de Elias, uma grande seca para aquele lugar. E o Senhor falou bem assim: Elias, vai lá e anuncia. Interessante, irmãos, que Elias, ele se dirige àquele lugar e ele anuncia que viria uma grande seca. E após anunciar aquilo ali, Elias foge, Elias corre, porque Elias temia ser morto por Acabe. E a palavra de Deus diz que Elias foi para um lugar e ele ficou em uma fonte de água, e ele era alimentado por corvo e bebia, até passado alguns dias aquela fonte secou. A palavra de Deus fala que o Elias foi mandado para Serepta, e lá ele teve um encontro com uma viúva. Nesse encontro que ele teve com essa viúva, os irmãos conhecem, aquela viúva estava com o último bocadinho de azeite, o último bocadinho de farinha, e aí ele decide pedir, porque o Senhor vai lá e fala, porque eu já toquei no coração dela, e ele pede, e aí eles comem, ele e a mulher. Depois de ele ter comido, Deus opera um milagre através de Elias, multiplica, e durante aquele período todo a mulher foi sustentada por aquela farinha, aquele azeite, porque a palavra de Deus diz que não faltou na casa daquela mulher depois daquele gesto, depois daquilo que ela fez. Interessante, meus irmãos, que depois que Elias se alimentou, ele estava hospedado na casa daquela viúva. Algum tempo depois, o filho daquela viúva morre. No exato momento, quando aquela viúva tem o seu filho morto, eu anotei aqui porque eu achei muito interessante o que aquela mulher disse. E diz assim: lá Elias ora, e Deus multiplica a farinha e o azeite, e ressuscita o filho daquela viúva. E é interessante que no exato momento da morte do menino, Elias é questionado pela viúva, que diz: que fiz eu, ó homem de Deus? Tu viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Quando eu falei a minha iniquidade, que fizeste, o homem de Deus, viestes a mim para trazer à memória a minha iniquidade. No exato momento, quando o filho daquela mulher morreu, ela começou a se punir, ela começou a achar que a causa da morte era a iniquidade que ela tinha vivido no passado. Era uma mulher que vivia aprisionada pelos seus problemas, ela vivia aprisionada pelos problemas que nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. Ela só questiona Elias: por que tu viestes aqui? Para quê? Para trazer à memória o que eu fiz de errado. Possivelmente aquela mulher se punia, possivelmente aquela viúva estava sofrendo com algum problema, e quando ela percebeu que o filho morreu, ela atribuiu o erro do filho da iniquidade que ela havia cometido um dia, no erro que ela havia cometido um dia. A Bíblia fala assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se botaram. Tudo aquilo que o homem plantar, ele mesmo vai colher. O que eu planto, meu filho não vai colher. A iniquidade que aquela mulher estava se referindo, era algo que ela viveu, mas aquilo aprisionava o coração dela. Muitos de nós, irmãos, estamos aprisionados pelos nossos problemas, porque o Senhor fala que nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, Ele não lembra mais, mas nós lembramos o tempo todo. Você fica se punindo o tempo todo, achando que você não tem mais jeito. Você se pune porque você acha que você não consegue se libertar daquela situação, e por isso você fica sofrendo, se punindo. Muito tempo depois, amando do Senhor,
Depois que Elias retorna daquela cidade de Serepta, Elias retorna a Samaria, e no meio do caminho, ao encontrar-se com o mordomo, porque o rei tinha mandado, Acabe tinha mandado o mordomo sair à procura de água, no meio do caminho Elias encontra, porque o Senhor anunciou a Elias que era para ele ir, porque o Senhor ia mandar chuva 3 anos depois. Olha, vai, que eu vou enviar chuva, vai. E no meio do caminho Elias encontra com o mordomo do rei, e ali Elias conversando com ele, Elias diz assim para ele: não, porque eu estou desesperado, porque o rei quer me matar, o rei quer me destruir, porque todo mundo abandonou o Senhor, todo mundo se esqueceu do Senhor, e eu que sou um homem zeloso, eu que tenho guardado com zelo as coisas do Senhor, tenho sido perseguido para a morte. Aí o mordomo do rei, que era um homem temente a Deus, também falou: que história é essa, Elias? Que história é essa? Eu acho que você está se achando bom demais. Eu acho que você está se achando espiritual demais. Porque quando Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, quando Jezabel mandou destruir e matar a todos os profetas, eu separei 100. Eu separei 100, eu escondi 50 em 50 e alimentei eles com água e pão. Como é que você fala que só você está guardando a palavra do Senhor? E aí Elias pede para o mordomo ir e avisar a Acabe que ele queria um encontro. E nesse encontro que Elias teve com Acabe, Elias propõe a ele um desafio de fazerem 2 altares, um ao Deus de Israel e outro ao deuses, a Baal. E mandou reunir todo o povo, mandou reunir todos os profetas de Baal, que eram 450, tinha mais 400 outros profetas. E ali, aqueles profetas, e um ritual ali maligno de magia negra, eles começam desde a manhã cedo até o meio-dia a clamar e a rodear aquele altar, e a sambar, e a se retalhar, e a buscar ali, e clamavam, e aquele altar, aquela oferta não foi queimada, nem foi consumida, porque a oração daqueles homens não era atendida, e Elias debochava deles. Elias falava, e Elias ria, Elias debochava. Quando eles cansaram, Elias mandou cavar ali um buraco em volta do altar, e mandou encharcar e colocou a água 3 vezes em cima da oferta, em cima daquele altar, e depois ele clamou a Deus. O Senhor enviou fogo e queimou e consumiu aquela oferta. E aí o povo pôde entender que aquele povo que estava dividido, servindo a Deus e servindo a Baal, pôde entender que só havia um Deus, que só havia um Senhor capaz de resolver o problema daquele povo. E aí Elias induz o povo a matar aqueles profetas, e o povo se junta, reúne e mata os 450 profetas, e aqueles outros 400 de Aserá, eu acho que é isso. Depois daquilo eu falei: gente, que ousadia de Elias, que ousadia de um homem, enfrentar um reino, enfrentar toda uma estrutura, enfrentar toda uma oposição diabólica e satânica, e mais, mandar matar e induzir o povo a acabar com a vida deles. E de repente, após acontecer aquilo, Jezabel tomou conhecimento daquela situação e mandou perseguir Elias para a morte. E aí Elias não temia aos deuses, Elias não temia ninguém. De repente Elias passou a temer uma mulher, e Elias entrou em pânico, entrou em desespero, temendo aquela mulher. E aí Elias foge. Elias foge com medo da morte. E a Bíblia diz que Elias saiu, e de repente ele caminhou como se fosse um dia,
E aí ele parou num determinado lugar, e a Bíblia diz que ele se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e ali embaixo Elias entregou os pontos. Ele falou bem assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais essa situação, porque eu, Senhor, eu sou muito zeloso com as tuas coisas, eu não abro mão do Senhor, eu não abro mão das tuas coisas, eu faço com zelo aquilo que o Senhor me determina, eu faço, Senhor, eu sou zeloso com as tuas coisas, Deus. Mas para viver desse jeito não dá, para viver desse jeito não dá, sendo perseguido, sendo afrontado, eu prefiro morrer, eu prefiro me entregar à morte. Aí Elias deseja a morte. Naquele momento ele entrou em desespero, ele desejou a própria morte. E fala que naquele momento que Elias desejou a sua própria morte, Elias deita e dorme. Depois de dormir, um anjo do Senhor vai até Elias e futuca Elias assim e fala: acorda, acorda, Elias. E aí quando Elias acorda, tem pão e água para ele. Come e bebe. Come e bebe. Aí Elias comeu, bebeu e dormiu de novo. Aí dormiu outra vez. Aí o anjo foi de novo até ele, futucou Elias e falou: acorda, Elias. Aí Elias acordou. Aí o Senhor falou bem assim: come e bebe. Aí Elias comeu de novo e o Senhor falou assim com ele: come e bebe para que você se fortaleça, porque você vai precisar caminhar 40 dias no deserto, você precisa ser forte. Irmãos, esse momento da passagem me chamou muita atenção, porque quem era Elias? O irmão Valdir usava muito essa expressão. Elias, ele era um moleque de recado, né? Ele era um profeta, ele transmitia o que Deus mandava, mas Elias também não sabia das coisas. Ele transmitia aquilo que Deus mandava: vai lá e fala, vai lá e faz. Ele fazia, ele transmitiu o que Deus mandava, mas nem mesmo Elias sabia quais eram os planos do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós nos achamos bons demais, nós nos achamos bons demais. Talvez você se ache mais espiritual do que o seu irmão que está ao seu lado. Talvez você se ache melhor. Elias, o que passava no coração de Elias é que ele era o único, zeloso, ele é o único que estava guardando as coisas do Senhor, e por isso ele estava sendo perseguido. Era como se ele falasse: mas Senhor, eu estou aí com tanto zelo, fazendo a tua vontade, fazendo isso, tudo que o Senhor me manda eu faço, e agora o Senhor vem e me manda uma mulher me matar, e se eu não fugir eu vou morrer. Eu não quero ficar nessa vida fugindo para cá e para lá, não, Senhor. Tira minha vida se for para fazer isso, tira. A natureza humana de Elias falou mais alto. Um homem que fez e operou os milagres que Elias operou, fazer aquilo que Elias fez, vendo Deus operar da forma como Deus operou através de Elias, e depois ele se entregar por medo de uma mulher, porque ele esqueceu que Deus era poderoso, ele esqueceu que Deus tinha todo o poder, que o mesmo Deus que operou através da vida dele para ressuscitar morto, para fazer milagres e milagres, como a Bíblia relata, e ele se entregar a ponto de desejar a própria morte, é algo que nos preocupa, porque nós não somos super-heróis da fé. Nós não somos super-heróis da fé. Existirá momento em nós que nós vamos ser abatidos. Há momento em nós que a nossa natureza humana vai tentar falar mais alto. E aí é que você precisa entender, que é naquele exato momento que você precisa entender Efésios 4, 6 a 7. Porque quando o problema
problema vem, nós somos tendenciosos a esquecer que existe um Deus que é poderoso para resolver os nossos problemas. E aí, meus irmãos, Elias caminha. Depois de caminhar, Elias, ainda em ato de desespero, Elias se enfia dentro de uma caverna. E ele fica lá, e aí ele é visitado pelo Senhor. E o Senhor pergunta assim: o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? E aí ele fala para Deus: mas Senhor, tenho guardado com tanto zelo a tua palavra, tenho feito a tua vontade com tanto zelo, e olha como eu estou, enfiado dentro de uma caverna, com medo. E o Senhor fala: sai dessa caverna, sai do escuro, sai daí de dentro, sai. Quantos de nós vivemos presos em cavernas escuras, medo de sair? E o Senhor fala: como que você vai vencer o seu problema aí dentro, rapaz? Sai daí, sai da escuridão dos seus problemas, sai da sua caverna que você criou. Você criou uma caverna para você e você está dentro dela. E o Senhor está te mandando sair, sai! Sai do seu sofrimento, sai da sua angústia, foge do seu medo. E aí Elias decide sair. Depois que Elias sai, Deus se manifesta para ele, Deus se revela. E é interessante que a Bíblia fala que veio um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Veio um trovão, Deus não estava no trovão. Veio um fogo, Deus não estava no fogo. E depois fala que veio um cicio, eu acho que é um vento bem suave. Aí fala: ali Deus estava, aquele vento suave. Muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos Deus se manifestar. Às vezes você está assim: o Senhor podia mandar um profeta e falar comigo o que eu estou passando. O Senhor podia mandar uma pessoa vir aqui e falar assim: filho meu, servo meu, eis que te digo isso, isso, isso. E aí vem um relâmpago, um trovão, e você: Deus está falando comigo. Mas Deus se manifestou para Elias um vento suave. Muitas vezes você está esperando algo extraordinário acontecer na sua vida, e o Senhor fala bem assim: não, eu já estou falando contigo, filho meu, eu já estou falando contigo. Sai do seu sofrimento, sai da sua caverna, sai da sua dor, sai, foge do seu medo, filho meu. Irmãos, esse estudo falou tanto comigo, tanto comigo. Ao ler essa passagem, eu me pergunto: como pode um homem ser tão ousado e destemido e operar tantos milagres, e depois sentir tanto desespero e tanto medo? Elias nos lembra as variações, meus irmãos, da emoção, né? A frivolidade da alma. Elias me fez lembrar que muitas vezes nós somos muito: um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Depois que Deus operou um milagre através de tudo que Elias fez, ele entrou em pânico, fugiu por causa de uma ameaça de uma mulher, apenas por causa de uma mulher. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu já falei. Eu posso falar mais uns 10 minutos? Amém? Irmãos, Elias, ele estava se sentindo solitário, mesmo não estando só. Ele se sentia só sem estar. Às vezes
você está aí rodeado de irmãos que te amam, que te protegem, que querem o seu bem, mas você se sente isolado, você se sente rejeitado, você se sente deixado de lado. Você passa e quando você chega ali no final, chegando bem assim, ninguém deu atenção para mim, ninguém falou comigo, eu vivo num casulo, ninguém olha para mim. Elias se sentia só. Elias, ele lutou contra os seus sentimentos, mesmo depois de receber o consolo de Deus. Deus também informou-lhe que a sua solidão estava baseada parcialmente na sua ignorância. Elias, ele estava passando por uma fase de ignorância espiritual. Ele não entendia, ele não estava conseguindo entender com clareza o que Deus estava fazendo com ele. Porque o Senhor falou assim com ele: você não está só, rapaz, você esqueceu. Aliás, o Senhor não falou assim com ele, o Senhor disse: você pensa que você está só? Você não se esqueceu, mas o Senhor falou assim: você não está só, sabe por quê? Porque existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e você se acha só, você se acha único. Você não está sozinho, existem 7.000 homens que não se dobraram a esses deuses. O Senhor disse: você não está só, existem outros com você. Irmão, você não está só, porque você tem uma igreja que ora por você. Você não está só, porque existe um Deus que está com você. Muitas vezes você fala: mas eu sou o único que ora, eu sou o único que busco, eu não vejo os irmãos fazerem nada. Eu tenho zelo, eu vou para o grupo, eu volto, o irmão falta, o irmão não está nem aí, o irmão não quer saber de nada. Eu vou para a vigília, a gente orar, os irmãos não vêm. Aí você se acha o santo homem de Deus, mas você esquece que existem 7.000 joelhos que não se dobraram e que não beijaram o rosto dos ídolos. Elias se sentia só, estando com uma multidão de homens de Deus ao lado dele. Quando descansamos, Deus nos sustenta. Quando Elias se sentiu derrotado, quando ele entregou a sua situação nas mãos de Deus, em tom de desespero, foi naquele exato momento que ele dormiu, e depois de ter sido acordado por um anjo, recebe uma ordem de se levantar e comer. O pão e a água foram a providência de Deus a Elias na hora do seu desespero. A situação de Elias veio depois que ele descansou. Muitas vezes, irmãos, você está passando por uma dificuldade, por um problema, passando por uma crise interior, sofrendo com a sua ansiedade, sofrendo com as suas limitações, e você não consegue descansar, você perde noites e noites sem dormir, preocupado com uma coisa que você não vai poder resolver. Mas o Senhor manda te dizer para você dormir. O Senhor fala assim: dorme, porque quando você acordar, eu vou ter providenciado para você. Meu concunhado Celso, os irmãos conhecem, falecido irmão Celso. Às vezes o Celso estava todo enrolado nos problemas dele. Aí ele falava assim: meu irmão, o negócio está complicado. E ele falava para mim assim: vou dormir. Vou dormir porque tá brabo. Aí eu pergunto: pô, Celso é muito descansado, que vai dormir? E ele ia dormir, deitava por 1 minuto, estava dormindo e roncando. Mas irmãos, a Bíblia nos manda dormir, descansar. Descansa no seu problema, descansa. E quando você acordar, Deus vai estar com a mesa posta para você. Quantos creem? Levanta a mão, quantos creem nisso? Vamos dar uma salva de volta. Descansa no Senhor. O Senhor manda você descansar nele. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Descansa em mim, diz o Senhor.
ensina como sair do nosso desespero. Então Deus confrontou as emoções de Elias e revelou um plano, uma ação para Elias. Ele disse a Elias o que ele tinha que fazer em seguida. Depois de ter sustentado a fome de Elias, determina um plano. Deus manda Elias se fortalecer e seguir em frente, porque para continuar no deserto, você precisa estar alimentado por Deus. Não adianta parar, não adianta se desesperar, é preciso ter forças para você continuar. O Senhor manda você se alimentar, se fortaleça. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Alimente-se da palavra, busque ao Senhor, clame ao Senhor, se fortaleça, porque se o seu deserto durar 40 dias, se o seu deserto durar 10 dias, se o seu deserto durar 100 dias, você vai conseguir atravessar por ele, porque você vai estar alimentado por ele. É isso que o Senhor manda te dizer. Problemas nós sempre teremos, dificuldades nós vamos ter. Claro que muitas vezes o problema do meu irmão, às vezes é muito maior do que o meu. Mas o Senhor manda dizer também para você, meu irmão, que não há nada que sobrevenha sobre você que você não possa suportar. Se o Deus está te provando, se Deus está te levando a passar por este deserto, é porque o Senhor sabe que você tem estrutura espiritual para suportar. Deus não se manifestará no meio de um vento. Deus não se manifestará no meio de trovões. Deus, Ele quer se manifestar através de um vento suave. Deus quer se manifestar através de um vento suave. Não busquemos coisas sobrenaturais do ponto de vista humano, porque muitas vezes o sobrenatural do homem não é o sobrenatural de Deus. Deus se manifesta da forma como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Muitas vezes você, eu vou subir um monte porque Deus vai usar um homem de Deus que vai começar a pular, a saltar e vai falar para mim o que eu preciso ouvir. E talvez você saia daqui nessa noite pensando em subir um monte, ou pensando em ir numa reunião de oração onde tem os profetas do Senhor para falar ao seu coração, e aí você ignora a palavra de Deus que está falando diretamente ao seu coração como fazer. Deus está te dando a resposta hoje. Deus tem nos dado capacidade de crer. Crer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fato se espera. Deus tem nos dado a capacidade de crer. A nossa fé pode nos guardar de ser controlados por pensamentos de derrota e sentimentos irracionais. Você perde a sua razão. Você fica tomado por um sentimento de derrota, porque você perde a sua capacidade de crer em Deus. Você perde a sua capacidade de crer que Deus Ele pode resolver os seus problemas. Uma fé poderosa em Deus pode nos encorajar a continuar em sua obra, mesmo quando experimentamos temor e fracasso. Então nós precisamos exercitar diariamente a nossa habilidade de escolher a fé acima dos nossos sentimentos. Escolha a fé. Escolha a fé. Não deixe os seus sentimentos tomarem lugar na sua vida, mas que a sua capacidade de crer seja maior do que o seu sentimento. Creia que Deus vai resolver